Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara a mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso,
Você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe, e que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara a mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu Te agradeço, Pai, porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara a mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida.
Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, tu és justo. Assim como a tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da tua glória. E desde já eu te agradeço, Pai, porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a ti. A tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara a mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, tu és justo. Assim como a tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da tua glória. E desde já eu te agradeço, Pai, porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis,
mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara a mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu Te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai,
Eu entro agora em tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a ti. A tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe, e que aqueles que confiam em ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu te agradeço, Pai, porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas.
para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, tu és justo. Assim como a tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância, que não falte pão sobre a mesa, e que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da tua glória. E desde já eu te agradeço, Pai, porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a ti. A tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe, e que aqueles que confiam em ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara a mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu te agradeço, Pai, porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense:
Como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara a mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu Te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe.
e que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu Te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor,
mas que ainda não viram a colheita. Pai, tu és justo. Assim como a tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da tua glória. E desde já eu te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a ti. A tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara a mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, tu és justo. Assim como a tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da tua glória. E desde já eu te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira.
A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara a mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu Te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras.
Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu Te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe.
Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da tua glória. E desde já eu te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara a mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu.
o mesmo que multiplicou o azeite da viúva, o mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas, para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada, e para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe, e que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara a mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu Te agradeço, Pai, porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas, para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada, e para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe, e que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram?
Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu Te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida.
Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da tua glória. E desde já eu te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto. Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a ti. A tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara a mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes a maior luta da nossa vida não é contra a enfermidade, nem contra inimigos visíveis, mas contra as dívidas, a escassez e a falta de recursos. Talvez hoje você esteja preocupado com contas atrasadas, talvez olhe para sua casa e pense: como vou sustentar minha família este mês? Mas eu quero te dizer algo: Deus conhece a sua luta e Ele tem poder para virar a sua situação financeira. A Bíblia nos mostra que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto com maná do céu. O mesmo que multiplicou o azeite da viúva. O mesmo que mandou Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o imposto.
Esse mesmo Deus é o que hoje pode abrir portas para você e transformar a sua vida financeira. Essa oração que vamos fazer é para que todas as portas que estavam fechadas sejam abertas. Para que toda maldição de miséria e escassez seja quebrada. E para que o Senhor derrame abundância, provisão e prosperidade sobre a sua casa. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários com fé: eu creio que minhas finanças estão sendo restauradas. Porque quando você declara isso, você está profetizando sobre a sua vida e tomando posse do milagre que já está a caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora em Tua presença, reconhecendo que todo ouro e toda prata pertencem a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de tudo que existe. E que aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Pai, eu oro neste momento por todos que estão passando por dificuldades financeiras. Quantos estão endividados, sem saber como pagar as contas? Quantos estão desempregados, procurando uma porta de trabalho e não encontram? Quantos vivem com o coração apertado, sem paz? Porque não conseguem prover o sustento da família. Mas eu creio, Senhor, que Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele que abre portas onde não existem. Aquele que faz brotar água no deserto e prepara mesa no meio da escassez. Pai, eu peço que o Senhor venha hoje abrir caminhos financeiros. Tira os impedimentos, quebra as correntes da miséria. Repreende todo espírito de escassez e de devorador. E derrama prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Senhor, toca nos empregos, abre oportunidades. Concede ideias novas, criatividade, conexões divinas. Para que a vida financeira não seja mais uma área de sofrimento, mas um testemunho vivo do Teu poder. Eu oro também por aqueles que são fiéis ao Senhor, mas que ainda não viram a colheita. Pai, Tu és justo. Assim como a Tua palavra diz que quem planta colhe. Eu peço que essa colheita chegue com abundância. Que não falte pão sobre a mesa. E que cada necessidade seja suprida. Senhor, transforma a escassez em fartura. Transforma o desespero em esperança. E dá paz para o coração que hoje se encontra aflito. Eu profetizo em nome de Jesus. Essa vida financeira será restaurada. As dívidas serão pagas. As portas serão abertas. E haverá prosperidade para testemunhar da Tua glória. E desde já eu Te agradeço, Pai. Porque sei que o milagre já começou. Em nome de Jesus, amém.